Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Qual que é a diferença entre uma dor genuína e o sofrimento que é criado pela gente? Por que que existe esses sofrimentos fabricados pela gente? Quais são os mecanismos que criam mais sofrimento na nossa vida? E como que a gente consegue diferenciar se aquilo que a gente está vivendo é uma dor genuína? Isso não é um dramalhão, se não é um drama, se não é um sofrimento criado pela gente, né? É sobre isso que eu vou falar no tema de hoje. E para começar o tema, a melhor frase que exemplifica e resume praticamente a diferença entre dor e sofrimento é aquela frase de Drummond muito conhecida que é: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor, ela existe, ela é inerente à vida. Se a gente for pegar, assim, começar a observar a nossa vida, as dores são presentes e elas são reais, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a dor do parto que uma mulher sente, é uma dor que faz parte da vida. A mulher acaba tendo que lidar com aquela dor, né? Se for um parto natural ou normal, a mulher ela vai lidar com aquela dor. A gente também tem outros tipos de dores, como, por exemplo, as dores emocionais. Então, a gente tem as dores da decepção, do coração partido, as dores da perda de um ente querido. A gente tem as dores físicas, né? Quando a gente cai, se machuca, ou quando a gente se acidenta. A dor, ela faz parte da vida. Tanto que muitas vezes, quando a gente se machuca, o que faz a gente perceber esse machucado é a dor. Quantas vezes, por exemplo, comigo já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem se machucado e de como aquilo não ter doído, aquele raspão, aquele sangramento não ter doído até então, você só percebe muito depois quando olha para aquilo, né? Muitas vezes eu já me peguei me machucando e eu não sentindo nada, e por isso o machucado estava ali há um tempo já e eu não tinha percebido. Então a dor ela vai ser um alerta pra gente. Quando a gente se machuca e aquilo dói, aquilo é um alerta pra gente, um aviso de que a gente se machucou. Então a gente vai poder cuidar do ferimento, ver a gravidade dele. Mas se a gente não sentisse essa dor física, ia ser muito difícil da gente conseguir perceber quando a gente se acidenta, quando a gente se machuca, seria muito difícil, porque a gente não teria esse aviso. Da mesma forma, a dor emocional também é assim. Quando a gente está sentindo uma dor emocional, ela está avisando de algo que já está internamente dentro da gente. Então, por exemplo, a perda de um ente querido causa uma dor do luto, causa dor do luto, e é uma dor genuína, uma dor real. É a dor ali avisando você que existe essa tristeza, que existe, né, esse momento de resguardo, que ali está precisando daquele seu momento de resguardo, de luto ali. Então, da mesma forma que a gente tem a dor física, a gente tem sim a dor emocional. Ela é inerente à vida, a gente tem que sentir ela, pelo menos nesse plano que a gente tá, pelo menos nesse planeta que a gente tá. O sofrimento, ele é algo que é criado, ele é opcional, segundo a frase, né? Então é a gente que cria o sofrimento, é a gente que formata o sofrimento. A dor, ela existe, ela é real, ela tá ali, presente. Não tem como a gente fugir. Se a gente tenta fugir da dor que é genuína e real, a gente sofre um grande problemão, porque a dor ela continua existindo, ela é real e ela precisa ser vivida. Já o sofrimento, ele é algo criado. Por quê? O sofrimento ele é o apego. Ele é o apego a alguma dor. É como se a gente pegasse uma dor que já existe e a gente começasse a fazer um drama com aquela dor, começar a cultivar aquela dor, pensar naquela dor, fomentar aquela dor, dar muito poder àquela dor. Então, quando a gente está em sofrimento, por isso que ele é opcional, a gente pega uma dor que já existe e começa a cultivar ela, começa a pensar nela, dar poder para ela. A gente começa a transformar essa dor num sofrimento. Assim como uma frase belíssima do Osho,
os desejos são uma necessidade que enlouqueceu, né? É dessa mesma forma o sofrimento com a dor, né? Parafraseando, né, nessa mesma analogia, o sofrimento é uma dor que enlouqueceu. Então, da mesma forma que na frase do Osho, do desejo, existia uma necessidade ali a priori, mas como ela não foi atendida, ela se torna um desejo desenfreado, que nunca tem saciamento, que nunca é atendido. A gente tem a dor, que se não vista, que se não atendida, que se não acolhida, se torna um sofrimento, enlouquece e se torna um sofrimento. Então, nesse mesmo parâmetro, entre o desejo e a necessidade e o sofrimento e a dor, as duas coisas são iguais. Enquanto a dor ela é uma necessidade da vida, ela é algo inerente, ela é algo que existe, e a gente tem que aprender a lidar com ela, o sofrimento é algo opcional. O sofrimento é algo que enlouqueceu, é algo que se desvirtuou. É um desejo seja da gente prolongar uma dor, ou da gente reclamar sobre a vida, ou da gente se sentir injustiçado, ou da gente ficar pondo a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Sempre quando a gente fala de sofrimento, a gente está tendo ali um ganho secundário. Porque o nosso ego, né, essa identidade que a gente criou quando a gente chegou aqui na Terra, que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa vida, esse eguinho nosso, esse nosso falso eu, ele gosta de sofrimento. O sofrimento fortalece, faz com que o nosso senso de identidade fique cada vez maior. Tanto que é muito comum que quando uma pessoa ela explana o sofrimento e ela tá passando por algo, ela fala aos cotovelos do sofrimento dela, e ela fala como a vida dela é difícil, e ela fala como ela sofre todo dia, é muito comum que essa pessoa ela ganhe muito palco, é muito comum que essa pessoa ela ganhe muito aplauso, ela seja venerada, ela seja admirada. Então, a gente se sente fortalecido quando a gente está sofrendo. De uma certa forma, a gente tem uma coisa ali meio mórbida dentro da gente que gosta de ficar cultuando o sofrimento. Porque quando a gente está doente, quando a gente está sofrendo, passando por algum problema, as pessoas nos olham. Então, muitas vezes, algumas pessoas, até mesmo propositalmente, elas vão confeccionar um sofrimento, vão falar que estão sofrendo, vão ficar cultuando um problema, porque elas querem ser olhadas. Porque elas sentem que quando não estão sofrendo, quando estão bem, as pessoas deixam de olhar para elas. Por isso, elas ficam ali falando sobre seus sofrimentos, falando como sofre, como dói, como a vida dela é terrível, como ela tem que passar todo dia por problemas e como ela tem que matar não sei quantos leões por dia, todo dia, mesmo, a mesma guerra, o mesmo sofrimento, né? Então, quando a pessoa ela fica cultuando esse sofrimento, e muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, é porque a gente tem apego a alguma coisa, a gente está ganhando alguma coisa, né? Seja o olhar do outro, seja o colo do outro, seja o aplauso, a veneração, da pessoa falando que a gente é forte, que a gente é guerreiro, seja o reforço positivo que a pessoa nos dá, o apoio que a pessoa nos dá, ajuda, ou de uma certa forma da gente continuar se sentindo injustiçado, sentindo que Deus erra com a gente, que a vida erra com a gente, da gente poder, de alguma forma, retirar essa responsabilidade da nossa vida. Porque quando a gente fica se queixando de um problema, e a gente fica falando que não tem como resolver, que o problema é maior que a gente não tem como resolver, que não tem solução, a gente está tirando a responsabilidade que a gente tem sobre o problema e está jogando para um terceiro, seja Deus, seja a vida, ou seja alguém desconhecido. Mas a gente está jogando a responsabilidade desse problema, de resolver esse problema, para outra pessoa. E a gente não se sente mal, a gente não sente que é a gente que está criando o problema. A gente não sente que a gente é o culpado. A gente não precisa levantar, a gente não precisa agir, porque não foi a gente que criou o problema. São muitos mecanismos que fazem com que a gente pegue uma dor que já existe na nossa vida e comece a cultuar essa dor e transformá-la num sofrimento. Mas uma coisa é inegável, que o sofrimento ele vai fortalecendo o ego, ele vai te dando um senso de identidade, de poder, de veneração. Você vai se sentindo importante, olhado, percebido, quanto mais você sofre. E quanto mais você vê que tem um reforço positivo das pessoas quando você está sofrendo, passando por algum problema, mais você vai ficar procurando problemas.
Isso de uma forma muitas vezes inconsciente. Então você vai ficar focando no problema, você vai ficar focando em reclamar, para você nunca nada vai estar bom, porque você vai estar sempre focando no problema, focando sempre em reclamar, focando sempre em falar o que está errado. Então nunca nada vai estar bom, nunca nada vai estar bem, nada vai estar perfeito, porque você está sempre olhando para o problema. E como diz Osho numa frase simplesmente muito sábia, ele diz que o problema não tem solução, que quando existe a consciência, o problema ele some. Então, os problemas, muitas vezes criados pela gente, a maioria deles são criados pela gente, pela nossa mente, pelo nosso nível de consciência, pelo nosso jeito de ver as coisas, eles só existem porque a gente que criou. E como não é um problema real, ele não tem solução. A solução seria o quê? A consciência. Então, se você ficar tentando procurar soluções para aquele problema imaginário, que não existe de verdade, para aquele seu pseudo-problema, você nunca vai achar e ele nunca vai se resolver. O único jeito daquele problema conseguir se dissipar na sua vida é você trazendo consciência, você expandindo a sua consciência, você ganhando conhecimento, autoconhecimento, você ficando mais presente, entrando em contato com a sua essência. Assim, quando você olhar para aquele problema, você vai perceber que aquele problema foi criado por você, que aquele problema não existe. Só que como o nosso nível de consciência ainda é muito baixo, eu me incluo nisso, e como a gente ainda está inconsciente a maior parte do nosso dia e da nossa vida, quando a gente olha para um problema, a gente acha que ele é real. E aí a gente se desespera, começa a sofrer por aquele problema. E aí fica tentando arranjar soluções, só que a gente não percebe que quem criou o problema foi a gente, por causa da nossa visão míope, por causa da nossa visão torta. Então, quando você vai expandindo a consciência, você vai entendendo que algumas coisas que antes eram problemas para você, muito grandes, passam a ser coisas bobas, superficiais, tranquilas de você vivenciar, de você encarar. Por quê? Porque o que fazia um problema ser muito gigante na sua concepção era a sua concepção, era a sua visão perante ele, era o poder que você dava a esse problema. Mas quando você expande sua consciência, que você se conecta com a sua essência, e você começa a olhar a realidade de uma forma mais ampla, sem todo aquele julgamento, sem identificação com o seu ego, você começa a perceber que aquele problema que antes era muito grande, na verdade, ele não é nada demais. Na verdade, ele nem pode ser caracterizado como um problema. É algo simples. O que fazia ele parecer tão horrível era o seu olhar, era o seu nível de consciência. Por isso, gente, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a maioria do tempo, a gente está sofrendo, a gente não está sentindo dor, né? A gente aprendeu tanto a focar nos problemas, a criar problemas irreais, a reclamar das coisas, a ficar procurando erro em tudo que existe, que a gente nunca tá de fato feliz, que a gente nunca tá bem. A gente está sempre em sofrimento, porque a gente está sempre criando mais sofrimento. Então, tem um problema, aquele problema some por um tempo da sua vida, você já olha para outra coisa, já começa a ver problema de novo. Então, sua vida está sempre imersa nos problemas. Você nunca está bem, porque você está o tempo todo criando esse sofrimento na sua vida. E quando tem uma dor genuína, gente, a gente também tem que ter consciência naquele momento. Então, se a dor aparece na sua vida e você não tem nível de consciência, você não tem consciência, presença para viver aquela dor, ou você quer fugir daquela dor, você não a vivencia. E aquela dor vai se tornando um fantasma na sua vida. Então, se você, por exemplo, passa pela perda de um ente querido e você não se permite viver o luto, ou se você passa pelo término de um relacionamento e você não se permite viver essa dor vai te acompanhando como um fantasma. E aí ela vai crescendo e vai tomando conta da sua vida. E aí aquela dor que antes era só uma dor que doía sim, genuinamente que doía, que era desconfortável, mas que se você vivesse ao longo prazo ela seria curada, se transforma em um sofrimento, onde não importa o que você faça, aquilo não some, porque aquilo foi um problema criado por você. Aquilo não tem solução. Para aquilo poder sumir, é necessário que você ganhe consciência
do que em você está criando aquele sofrimento. Porque se aquele sofrimento ainda está na sua vida, é você que está mantendo ele. E por que você está mantendo ele? Quais ganhos secundários você está tendo com aquele sofrimento? O que você está ganhando? Você está ganhando um olhar de alguém? Está ganhando aplauso? Você está se sentindo importante? As pessoas estão te olhando mais, estão te percebendo mais, estão te apoiando mais? Ou você está jogando a responsabilidade da sua vida para outra pessoa, para Deus, para a vida? Você não tá precisando fazer algo, você pode cruzar os braços e não precisar fazer nada, e não precisar se responsabilizar por nada. O que está fazendo você manter esse sofrimento na sua vida? É isso que a gente tem que sempre questionar. Porque de vez em quando um problema que a gente acha que é um problema real, às vezes é um problema imaginário, criado pela gente na nossa própria cabeça. Então, a forma com que a gente tem para começar a diluir esse sofrimento na nossa vida é a gente começar a tomar consciência, começar a se autoconhecer. Porque à medida que você vai se autoconhecendo, você vai percebendo que a sua visão, muitas vezes, ela está poluída. Que muitas vezes a sua visão, ela vê algo muito maior do que realmente é. Então, quando você olha para um problema, você o vê muito maior do que ele realmente é. E aí você se desespera, você entra em sofrimento. Só que se você se autoconhece, busca expandir sua consciência, você vai entendendo o que dentro de você estava fazendo com que aquele problema se tornasse muito grande. O que dentro de você estava fazendo com que a dor que existia se transformasse no sofrimento. O que dentro de você estava criando e mantendo o sofrimento na sua vida. Essa é a pergunta e é sempre a reflexão que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, essa nossa falta de paz, às vezes a gente ter algo para reclamar, a gente ter algo para criticar, a gente ter um sofrimento, traz sentido para a nossa vida. Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está lutando para sobreviver, quando a gente está vivendo inúmeros problemas catastróficos, a gente não precisa olhar para dentro. A gente não precisa encarar a dor. A gente pode mascarar a dor, fazer um sofrimento com ela e não precisar encará-la. Então a gente foge da gente mesmo. A gente não precisa encarar. Então a gente vai ficar fugindo da dor para não ter que encarar. Porque se a gente tiver uma vida em paz, que a gente não tenha problemas, que tudo esteja perfeito, a gente vai entrar em colisão com a gente mesmo. Porque, embora tudo no externo esteja perfeito, aqui dentro não tá. E aí vai ser a dor, aí que vai vir a dor. E aí vai ser uma dor tremenda, por quê? Porque a gente vai ter que encarar tudo que a gente pôs embaixo do tapete. Então, muitas vezes, a gente tem o hábito de reclamar, o hábito de ficar sofrendo à toa, de ficar fazendo drama, porque isso traz sentido para nossa vida. Isso faz com que a gente sinta que a nossa vida tem sentido, que a gente não tem que lidar com o vazio que existe dentro da gente, com a falta de propósito, com não estar vivenciando a vida como a gente acha que deveria, por a gente não estar atendendo às nossas necessidades reais. Então a gente fica fugindo, a gente fica reclamando, fica criando sofrimento, tá sempre com problemas, pra gente não ter que encarar aqui dentro. Só que uma hora a gente vai ter que encarar aqui dentro. Uma hora essa dor grita e a gente vai ter que encarar. Só que aí a gente vai ter que encarar uma dor de 3 metros de altura. E será que a gente vai ter recursos? Por isso a gente precisa começar a encarar a nossa dor antes que ela se torne grande. Aconteceu algum problema na sua vida, você sente que tem uma dor ali, em vez de você ficar fugindo, ficar se anestesiando, começa a vivenciar aquela dor. Desabafa se for preciso, toma um tempo para você, mas vivencia aquela dor, vivencia aquela tristeza, aquele desconforto. Embora no começo seja muito ruim, quando você começa a encarar suas dores, você vai se conhecendo. E você vai aprendendo, você vai amadurecendo. E aí, ao longo prazo, à medida que você vai se autoconhecendo e encarando suas dores e suas sombras internas, aquilo que antes doía muito em você para de doer. Ou dói menos, com menos intensidade. E aí, aquilo que antes te machucava muito e tocava na sua ferida,
você percebe que já não mais dói. Por quê? Porque você encarou a dor, você não fugiu. E quando a gente foge da dor, a gente não a cura e a gente não amadurece. A gente não aprende aquilo que a gente tem que aprender. Por isso, a dor se torna mais forte para a gente. A dor nos machuca mais, porque a gente se recusa a aprender, se recusa a encará-la, se recusa a amadurecer. E aí, quando a dor vem e a gente tem que encarar ela em algum momento, a gente sente que não tem recursos. Mas foi porque a gente não quis encará-la. A gente quis fugir. Mas quanto mais a gente foge, mais poder a gente dá uma dor e mais mascarada de sofrimento aquela dor vai estar. Mais a gente sofre, menos a gente precisa olhar para dentro, pior a gente vai se sentindo, mais desconectado, mais perdido, mais desleixado, deslocado, mais desconfortável, mais fora do próprio eixo a gente vai se sentindo. E aí a gente vai vivendo uma vida assim, de sofrimento, de dor eterna, que nunca passa, porque é a gente que está criando a dor, é a gente que está cultivando aquele sofrimento. Que era necessário somente que a gente tivesse um pouco de coragem de encará-la, de talvez procurar ajuda se fosse preciso, mas que só precisasse dessa coragem de encarar a dor para que ela pudesse ser curada. E que era preciso que a gente deixasse de ficar cultuando dores, criando sofrimentos, e passasse a se autoconhecer, a expandir a própria consciência, para poder olhar as coisas sem mais ficar se projetando, sem mais ficar criando um dramalhão em tudo. Então essa é a diferença entre dor e sofrimento. A dor, ela é inevitável. A gente vai ter que encarar, e eu aconselho que encarem. A gente vai ter que vivenciar, a gente vai ter que passar por ela, embora mais desconfortável e duradoura que ela seja, ela passa e ela é curada. E o sofrimento, ele é opcional. A gente escolhe criá-lo, a gente escolhe mantê-lo e a gente também escolhe acabar com ele na nossa vida. Mas para isso é necessário que a gente se volte para dentro, que a gente se autoconheça, que a gente não tenha medo de encarar nossas sombras, que a gente não tenha medo de encarar nossas dores, que a gente encare-as com consciência, que a gente olhe para dentro e então consiga ter uma visão mais ampla, mais límpida da realidade. Então esse é o vídeo, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu peço por favor que vocês possam deixar o seu like aqui e se inscrever, porque assim isso ajuda o canal a crescer e faz com que aquele conteúdo que nós criamos juntos ele possa chegar a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu agradeço cada um que fica comigo até aqui, o final.